Boa noite, tudo bem com vocês? Só acho que estão um pouquinho espalhados ainda, né? Se quiserem pular mais um banco para cá, para ficar mais pertinho da gente. Nossa classe aqui fica mais aconchegante, né? Muito bem. Um abraço também aqui para os nossos amigos que estão acompanhando o nosso estudo pelas redes sociais da igreja. Depois esse estudo fica gravado também, né, nas redes sociais, no canal da igreja, no meu canal no YouTube também, para os que não puderam vir e também para outras pessoas que têm interesse em acompanhar também o nosso estudo aqui, né. Nós estamos assim bem avançados nos estudos. Se alguém perdeu aí algum do estudo anterior, pode buscar no canal, na playlist, né, Revelações do Apocalipse, que é o nome geral aqui do nosso estudo, e aí pode acompanhar a série completa. Vou pedir para a Débora fazer uma oração. A gente sempre ora, né, antes de começar. Antes de abrir a Bíblia, a gente sempre tem que fazer uma oração, né, pedindo a bênção de Deus, a compreensão que o Espírito Santo nos dá. E eu vou pedir que ela faça, então, essa oração agora. Boa noite para todos. A gente fica muito feliz de encontrar vocês aqui e de colocar nas mãos de Deus a nossa vida, saber que Ele cuida de nós, de cada detalhe, e está tudo sob controle, né? A gente está vendo com as profecias do Apocalipse que Deus tem os planos para nós e está tudo sob controle, apesar de todo o sofrimento desse mundo. E por isso a gente pode confiar, chegar a Ele nesse momento e abrir o nosso coração. Quero convidar vocês então a ficar em pé para a gente falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Tu sabes, Senhor, o nosso coração, nosso desejo de te conhecer mais, de conhecer as tuas profecias, de entender, Senhor, o que está acontecendo nesse mundo, o que ainda vai acontecer antes da tua volta. Ajuda-nos, Senhor, abre a nossa mente, que teu Espírito Santo venha a ser o nosso professor neste momento. Que tu use, Senhor, o Michelson mais uma vez, que ele fale com as palavras que vêm de ti, que nós possamos compreender a tua vontade, Senhor. Nós pedimos por cada pessoa que está aqui. Tu sabes as necessidades que temos, tu sabes as ansiedades, inquietações de cada um que está aqui hoje. Eu quero te pedir, Senhor, que tu tomes cada pedido que está sendo feito agora, neste momento, no coração de cada um. Ouve, Senhor, o nosso coração, ouve, Senhor, o nosso pedido, o nosso clamor. Nós te entregamos tudo, porque nós confiamos em ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Obrigado. Me alcança uma Bíblia aqui, Micael. Todos já receberam a sua Bíblia? Missionária aqui, bonita. Lembrando que ela pode ser sua, né? Você vem aqui, estuda com ela. A gente tem brincado assim, né? Você namora, mas os pais não liberaram para o casamento ainda. Se você tiver aí uns 80% de rendimento aqui, de aproveitamento, de frequência nas nossas classes, aí nós teremos uma formatura bonita, como tivemos no ano passado, né, com a nossa outra turma, e você poderá levar para casa a esposa, só depois que casar, né? Então, ela pode ser sua. Aproveite bem, e depois é só deixar no banco aí, a gente recolhe. Após o nosso estudo, nosso lanche costumeiro, né? Nossas irmãs e irmãos ali queridos estão preparando tudo ali para receber a gente depois para o nosso momento de confraternização. Tudo bom, Maria? Para variar, o tema de hoje é muito importante. Todos têm sido, né? Estamos estudando a Bíblia, e a Bíblia é muito importante, essencial para a nossa vida e para sabermos onde estamos caminhando, para onde estamos indo, né? E o tema de hoje é o santuário e o juízo. O que o Apocalipse fala sobre o juízo de Deus? Qual a relação do santuário com o Apocalipse? Por que estudar o assunto do santuário é tão importante? Essas perguntas nós vamos responder, então, ao longo do estudo de hoje. Só para a gente iniciar aqui, vou ler na tela com vocês esse texto.
Vejam que nós encontramos no Apocalipse uma evidência muito clara de que há, sim, um santuário no céu. E de que o assunto é tão importante que João teve uma visão desse santuário, quando ele diz assim, Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Já ouviram falar em Arca da Aliança? Já, né? Aquele baú, né? Coberto com ouro, madeira coberta com ouro, tampa de ouro maciço, anjos esculpidos, né? Anjos ali moldados em cima da tampa, e dentro dela, entre outras coisas, os 10 mandamentos. Só que essa arca estava na terra, né? Acompanhou o povo hebreu ali por um tempo até chegar em Canaã, mas aqui João está vendo um santuário no céu e uma arca no céu. Olha que interessante. Daqui a pouco vocês vão perceber que, na verdade, o da terra era uma cópia. Então, é muito importante estudar as cerimônias, os rituais do santuário terrestre, porque ali a gente pode ver, está escrito, né? E pessoas que viveram naquele tempo contemplaram, e assim a gente entende o que acontece lá onde nós não estamos vendo, que é o céu. Mas uma coisa é certa, há um santuário no céu. Está claro para vocês isso aqui? João viu, né? Pelo menos está registrado assim. E é importante estudar então as cerimônias do santuário terrestre para compreender a obra de Cristo no santuário celestial. Este estudo nos ajuda a entender melhor o plano da salvação e a erradicação completa do mal. O santuário terrestre é como se fosse uma Bíblia antes da Bíblia, ou a cruz antes da cruz. Era uma forma de Deus ensinar a um povo que já estava bastante paganizado, porque não se esqueçam, né? O povo hebreu tinha ficado 400 anos no Egito, e boa parte desse tempo como escravos. Então eles estavam já, assim, em boa medida, a compreensão da religião verdadeira, do Deus de Israel, já tinha sido um pouco contaminada com ideias pagãs ali do Egito, né? O Egito era politeísta, adoravam deuses antropozoomórficos, ó, palavrão, né? Ser homem, né? Humano, animal, mórficos, tinha forma de homem e de animal. Lembram das pinturas lá? Alguns deuses tinham cabeça de animal, corpo de ser humano, né? Era uma mistura, uma coisa muito estranha. E os egípcios, os hebreus estavam ali naquela cultura por séculos. Deus os tira de lá e agora tem que ensinar esse povo de novo, né? As verdades eternas sobre o Messias, sobre a redenção, até sobre o juízo e o fim do pecado. Como ensinar isso para um povo que não tinha Bíblia ainda, não compreendia muita coisa daquilo que havia esquecido, obviamente? De que forma? Deus elaborou então um plano, né? E era uma espécie de dramatização, digamos assim, uma representação do plano da redenção verdadeiro, né? Era uma espécie de, como diz Hebreus, Paulo diz que são sombras, né? Eu diria assim, é como se fosse uma foto, né? Uma representação de uma realidade maior. Então, coloquem isso aí já em mente, né? Porque vai ficar mais fácil entender esse assunto aqui. Abram a Bíblia agora em Hebreus, capítulo 8. Hebreus está lá para o finalzinho já, né? Perto do Apocalipse, inclusive. Se você ler o livro de Hebreus todo, você vai perceber um detalhe interessante. Primeiro, e óbvio, Paulo estava escrevendo para os hebreus, né? O nome já diz, né? Para os seus conterrâneos, né? O povo dele, os judeus, os hebreus, que corriam muitas vezes o risco de... Precisa de uma Bíblia aqui, mano? Ó, fica à vontade. Que corriam muitas vezes o risco de querer voltar para as coisas antigas, para o cerimonial do santuário, isso após Jesus. Então, Paulo ele está aqui no livro de Hebreus, o tempo todo dizendo assim, olha, vocês lembram que havia lá os cordeirinhos, animais que eram sacrificados no santuário? Pois é, mas o verdadeiro cordeiro é Jesus. Vocês lembram que havia um santuário terrestre, inicialmente era uma tenda, né, que acompanhava o povo, enfim, era montada, desmontada? Pois é, mas há um santuário verdadeiro no céu. Aquilo era só uma representação. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Então, o tempo todo Paulo está mostrando assim a superioridade do eterno, do que é de Deus, do santuário celestial e do verdadeiro sacerdote e cordeiro que é Jesus. Resumindo bem, a essência do livro de Hebreus é isso. Se você tem alguma dúvida sobre o santuário celestial, será que há mesmo santuário no céu?
Além do texto que nós lemos aqui em Apocalipse 11, 19, temos o livro inteiro de Hebreus. Fala o tempo todo de um santuário celestial. E de quem é Jesus nesse santuário, da missão dele, da função dele no santuário celestial. Vamos então encontrar Hebreus capítulo 8. Aí a Débora e o Micael vão se revezando ali. Micael ou Débora, não sei quem vai começar. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. E aí, está claro para vocês? Possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra, à direita, do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Está claro para vocês que existe um santuário celestial? E que o ministro lá, que o sacerdote lá é Jesus? Ok? Vamos adiante então. A redenção em símbolos. Como eu disse, né, a cruz antes da cruz. Como que aquele povo, ainda tão distante da cruz, do nascimento de Jesus, poderia entender que uma vítima inocente morreria pelos pecadores? Como aquele povo tão distante ainda da cruz poderia compreender essas verdades tão essenciais como a graça, a salvação, né? O sangue que purifica, tudo isso. Havia alguma relação entre o santuário da terra do Antigo Testamento com os seus serviços e o santuário do céu? Eu vou ler aqui na tela para vocês alguns textos, como por exemplo, Êxodo 25, 8, 9 e 40, e depois Hebreus 8, 5. Olha que interessante esse texto de Êxodo. Deus está dizendo para Moisés e para o povo: vocês me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, Moisés, né, está falando com Moisés, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Não foi da cabeça deles, Deus deu o modelo. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Quem deu o modelo do santuário para Moisés construir? Deus. Quando e onde? No Monte Sinai. Naquele encontro que ele teve com Deus, ele recebeu as tábuas da aliança e muitas orientações que estão nos livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, ok? Moisés recebeu muita informação de Deus naqueles 40 dias em que permaneceu em comunhão ali com Deus, tá? E aí Paulo, em Hebreus, ele praticamente confirma o que já tinha sido dito para Moisés. Ele repete, né? Olha só, Hebreus 8:5. Os quais, está falando dos sacerdotes, né? Ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Percebeu? Como Paulo está dizendo, olha, Moisés ele foi instruído por Deus para construir o tabernáculo. Então os dois livros estão ali em harmonia, né? Êxodo e Hebreus, ok? Vamos adiante. Aqui temos um modelo, né? Digamos assim, um esqueminha aí do santuário, faltando só o pátio, né? Então veja só, fora do santuário ficava o pátio, cercado por muros, mas como cortinas assim, né? É uma cerca, e delimitando o santuário, a área dele. No pátio ficava o altar de holocausto, onde os animais que eram sacrificados ficavam ali queimando, né? Eu sei, parece uma coisa meio bárbara, né? A gente falar disso, hoje em dia mais ainda, né? Mas se você pensar que o pecado é uma coisa também bárbara, que o pecado levou à morte o Filho de Deus, né? Você vai perceber que era necessário que eles tivessem uma noção mais clara, mais vívida, de que o pecado gera morte, de que o pecado mata o inocente. Era isso, né? Então no pátio ficava o altar de holocausto, e os pecadores ficavam ali em busca de perdão. Eles levavam suas ofertas, iam lá pedir perdão para Deus, né? Dentro do santuário, que é essa estrutura aqui na tela, entravam só os sacerdotes e uma vez por ano o sumo sacerdote, certo? Então veja, o lugar santo, que é a parte maior do santuário ali, a parte interna, continha 3 móveis.
Estão vendo lá? Um candelabro, ou castiçal, com 7 lâmpadas. Uma mesa com 12 pães, chamados pães da proposição, pães sem fermento, também chamados de pães ázimos, né? E diante da segunda cortina, ela está recolhida lá, né? Mas ficava fechada. Tinha uma cortina aqui fora, separando o pátio da parte do santo ali, né? Do lugar santo. Então são 2 cortinas, 2 véus. Na segunda cortina ali, diante dela, ficava o altar de incenso. Eles queimavam incenso e subiam um perfume suave para o céu, que tomava todo o santuário, na verdade, né? Ficava aquele perfume ali. Dentro do lugar santíssimo, além da segunda cortina, estava só um móvel que era a Arca da Aliança, que representa justamente o trono de Deus. Dentro dela tinha a vara de Arão, que floresceu, um vaso contendo um pouco de maná e as tábuas sagradas da lei de Deus. Ficavam ali dentro. Em cima da tampa, em cima como tampa, uma parte chamada propiciatório. Aí no Novo Testamento a gente lê que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Olha as ligações que há, né? Jesus é a luz do mundo, castiçal. Jesus é o pão da vida, sem pecado. Olha os pães sem fermento, fermento como símbolo do pecado. Jesus, ele é o intercessor, né? Nossas orações chegam até Deus e Jesus intercede por nós. O incenso que sobe para Deus como um perfume agradável. Deus gosta que nós oremos, que nós conversemos com Ele, que nós peçamos perdão para Ele, né? E dentro lá, repito, tinha a Arca da Aliança, que era o símbolo do trono de Deus. Entre os anjos esculpidos em ouro, brilhava a glória de Deus, chamada de Shekinah. Então o povo percebia a presença de Deus. E um dos textos mais significativos, em minha opinião, quando o assunto é santuário, é justamente Êxodo 25, que diz assim, vocês me farão, acabamos de ler, né? Vocês me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Isso é muito bonito, gente, né? Porque desde que Adão e Eva pecaram, o ser humano tenta fugir de Deus. Ou ele tem medo de Deus, ou ele tem vergonha, ou ele não quer se relacionar com Deus. E Deus o tempo todo, desde o passado, por meio dos profetas, e de modo especial por meio do santuário, e mais especial por meio de Jesus, que é o tabernáculo vivo habitando entre os homens. Aliás, deixa eu abrir mais um parênteses aqui, né? Quando fala assim, ó, e a glória de Deus habitou entre os homens, a palavra quer dizer tabernaculou, que quer dizer o quê? Acampou. Ou seja, Jesus é o santuário vivo. Lembra quando ele fala assim, ó, vocês podem destruir este templo e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Eles ficaram até assim, mas como assim? Quem é você? Levaram décadas para construir esse templo. Não era aquele templo de pedra que ele estava falando. Era dele mesmo. Ele é o santuário vivo. Tudo isso aqui, tudo isso ali, apontava para Jesus, se você prestar bem atenção, né? Os móveis, os sacrifícios, os sacerdotes que trabalhavam ali, tudo apontava para Jesus. Por isso que eu disse, é a cruz antes da cruz, né? Era uma forma de os hebreus entenderem um pouco, pelo menos, do plano da salvação, que no futuro seria efetivado para a salvação deles. Então quer dizer que não eram aqueles cordeirinhos que perdoavam os pecados deles? Não. Aquilo era um símbolo, né? Na verdade, era como um cheque pré-datado. Eles estavam sendo redimidos pela cruz lá do futuro. A cruz, quando Jesus morre, ele salva os do passado, digamos assim, né? E também os do futuro que aceitarão a sua graça. Então, aquilo era só uma representação, né? Que apontava para o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador. Que serviços eram realizados no santuário? Vários. Mas para nós aqui interessam pelo menos 3 deles. Primeiro, Números 28, 3 e 4, que diz assim: em contínuo holocausto, um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde. Então, todos os dias, eles sacrificavam, e eles eram criadores, né, de rebanhos, né? Então, eles sacrificavam um cordeirinho pela manhã e um pela tarde. A carne ficava para os sacerdotes. Eles consumiam isso como que levando para si os pecados do povo. Olha só que coisa. E a gordura, né, o restante do bichinho ali, era queimado no altar de holocaustos. Então, todo o tempo havia fumaça subindo. A palavra contínuo, ela aparece muito em Daniel, também aparece em outros livros, no Apocalipse.
Quando fala assim que a besta, nós ainda vamos ver isso, né? Ela tirou o contínuo, a ponta pequena tirou o contínuo, quer dizer, tentou usurpar a intercessão. Porque o cordeiro era como se estivesse sendo morto o tempo todo. Não era exatamente assim, né? Mas como a fumaça ficava subindo para o céu, de manhã até a tarde estava ali subindo. Depois, à tarde, sacrificava o outro. Passava a noite subindo a fumaça. Quer dizer, não haveria nenhum momento em que você poderia surpreender Deus ao pedir perdão para Ele. Isso aponta para aquilo que Paulo diz sobre Jesus no Novo Testamento. Que Ele vive continuamente para interceder pelas pessoas. É o contínuo. Deus está o tempo todo, pelo menos até o fim, que a gente chama de fechamento da porta da graça, chegaremos lá, mas daqui até o fim, pertinho do fim, pertinho da volta de Jesus, Ele estará disponível para perdoar você, para me perdoar. Não importa o que tenhamos feito, se a gente for com fé até o Cordeiro, Ele oferece seus méritos em nosso lugar. Vivendo continuamente para interceder, né, como diz a Bíblia. Então, o primeiro serviço, os sacerdotes sacrificavam todos os dias pelo menos 2 cordeiros. O segundo era a oferta pelo pecado, você levava. Então, Levítico 4, 2 e 27 a 30, você encontra o seguinte lá. Se qualquer pessoa do povo pecar por ignorância, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Então, se eu cometi um pecado, eu roubei, eu traí, enfim, eu levaria lá uma cabra, um cordeiro, enfim, para que ele pudesse ser morto em meu lugar. Será que era fácil fazer isso? E tinha que ser um cordeiro perfeito, né? Porque Jesus é perfeito, sem pecado. Não podia ser um cordeirinho com mancha ou com defeito, tinha que ser um cordeiro perfeito. Jesus é perfeito. Não era fácil. Pegar um bichinho, né, inocente e você perceber que por causa do meu pecado ele vai morrer. Não foi fácil também Deus dar Jesus para morrer por nós, né? E é importante pensarmos que o nosso pecado levou à morte o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Então, repito, né? Para eles, eu acho que até mais do que para nós, a noção da gravidade do pecado era bem clara, bem gráfica, né? Palpável até. E o terceiro serviço que nos interessa aqui nesse estudo, Levítico 16, traz o seguinte: naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa de seus pecados. Esse era o chamado Yom Kippur. Até os judeus, né? Eles têm esse feriado do Yom Kippur, que era o dia do juízo, o dia do perdão, né? E por que era necessário ter um dia para purificar o povo todo e purificar o santuário? Porque simbolicamente, olha só o que acontecia. Quando o pecador trazia o seu animalzinho para ser sacrificado em seu lugar, o bichinho era sacrificado e o pecador voltava perdoado. A parte dele estava completa, estava consumada. Mas o serviço continuava. O sacerdote coletava numa bacia especial o sangue do cordeiro, levava para dentro do santuário, deixa eu voltar lá para vocês verem. Ali está. Entrava no lugar santo e com o dedo molhado no sangue, ele aspergia, ou ele manchava as pontas do altar de incenso. Então, simbolicamente, o pecado passava do pecador para o cordeiro e do cordeiro pelo sangue para o santuário. Então, o santuário, ele, simbolicamente, né, ele armazenava, digamos assim, né, na ausência de uma palavra melhor, né, armazenava os pecados do povo durante todo um ano. Isso aponta para os livros de registro que há no céu. Malaquias fala disso também, e outros autores falam, né? Você é perdoado, mas até o fim do juízo, os pecados estão registrados lá em livros. Se você foi salvo, isso vai ser eliminado e ninguém precisa saber de nada. Mas se não, você vai passar vergonha. Depois eu vou dizer por quê, né? Mas não deve ser assim, temos que pedir perdão para que seja tudo eliminado. Então, no dia do juízo, do Yom Kippur, todos os pecados daquele ano todo eram purificados, era uma espécie de, era um símbolo mesmo do fim da história do pecado. Fim do juízo, tanto é que a próxima festa judaica era chamada Festa das Cabanas, ou Festa dos Tabernáculos, que era uma alegria só. Nesse dia do Yom Kippur, não era um dia para ficar fazendo festa, assim, né? Era uma festa judaica, mas com símbolo de, com um tom de
contrição do coração, de, como diz o texto que vamos ver daqui a pouquinho, a aflição de alma. Será que eu realmente me arrependi? Será que eu estou pronto para esse dia tão importante? Passado o dia, depois nós vamos ver certinho como é que era feita a cerimônia desse dia do Yom Kippur. Aí era uma festa de alegria. Eles montavam tendas, barracas, comiam os frutos da terra, se visitavam. Por quê? Porque essa festa representa, para nós que entendemos isso, os cristãos, o céu. Quando estaremos nas moradas eternas, todos juntos, vai ser uma alegria só. Passado o juízo, passado a história do pecado, vai ser uma festa eterna no céu. Olha que bonito, né? Por meio desses rituais, Deus ilustrou toda a história da redenção até o fim do pecado. E mais, até o milênio. Vocês vão perceber como a gente chega até lá também com esse ritual aqui, tá? Vamos lá então. A quem representam todos os sacrifícios do Antigo Testamento? Eu sei que é bastante óbvio isso, né? Mas vamos ver na Bíblia aqui rapidinho. Hebreus 9, 9 e 14 diz: é isto uma parábola para a época presente. O sangue de Cristo purificará a nossa consciência. É uma parábola que apontava para Jesus. Outro texto bem bonito. No dia seguinte, João Batista viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora você entende muito bem por que João chamou Jesus de Cordeiro. Se não estudássemos o assunto do santuário, ficaria estranho. Eu confesso que quando eu era criança, eu não tinha esse entendimento bíblico, eu não era nem adventista, né? Eu não entendia bem porque que lá na celebração religiosa, o pregador ali, né, o oficiante dizia: eis o Cordeiro. Mas por que está chamando Jesus de bicho? Qual é a relação disso? Depois eu fui entender como são profundas essas palavras. Como João Batista estava inspirado por Deus, né? Como sempre, né? Ao identificar Jesus como o Cordeiro de Deus. Pensa, muitos judeus que estavam ali sendo batizados por João Batista, quando ouviram essas palavras, devem ter pensado: Cordeiro de Deus? Os Cordeiros de Deus morrem no templo, são sacrificados. Será que é ele? Tanto é que vários discípulos de João Batista seguiram Jesus depois e se tornaram apóstolos, né? Porque viram que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeirinhos todos sacrificados durante séculos e séculos apontavam para ele, o Messias, o Salvador. E Apocalipse 1:5 também diz isso, né? Aquele que nos ame pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Então está muito claro que todas aquelas cerimônias, aqueles rituais apontavam para Jesus, o nosso Salvador. Era uma foto, Jesus é a realidade. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse 14 e vamos ler 2 versos, tá? O 7 e depois o 18. Que mensagem vai anunciar a conclusão da obra mediadora de Cristo? É o Micael ou Débora agora? Débora. Dizendo com voz forte: temam a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. 18. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Perceberam que há um momento em que é chegada a hora do juízo. Lá em Israel havia também o dia do juízo, o Yom Kippur, certo? Um dia que representa assim o fim do julgamento, enfim. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E aí diz no verso 8, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sobre a nuvem: tome a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Esse ato de ceifar representa o juízo, porque daí vão ser colhidas as uvas, né? Aquelas que vão ficar para ser pisadas são os que se perderam, e aquelas que vão ser colhidas para ser levadas com Jesus são os salvos, né? Então esse símbolo da colheita, né, da foice, Jesus também usou a parábola do joio e do trigo, né? Inclusive disse: olha,
haverá joio e trigo no meio do povo de Deus. Se você procura uma igreja perfeita, você está procurando no lugar errado. Porque aqui dentro existe tudo. Aqui não é hospital, igreja não é hospital para curar os pecadores. E muitos pecadores não estão aqui para se arrepender, estão aqui por qualquer outro motivo, talvez. E aí a comparação da parábola é joio e trigo. Quem já viu uma plantação de trigo e conseguiu lá identificar o joio, deve ter percebido que eles são muito parecidos. Mas o joio é só palha, não tem semente, não tem ali o alimento, né? Mas se você olhar assim, você não percebe a diferença, só se for muito treinado, né? E aí Jesus falou para os discípulos, não são vocês que têm que colher, porque vocês podem correr o risco de colher com o joio também o trigo. Então, deixa comigo isso. Deus é que vai tomar providências quanto a isso. Ele é que vai usar a foice, não a gente. Então, você não vai encontrar aqui nesta igreja pessoas perfeitas, porque não há, né? Mas você vai encontrar uma mensagem bíblica. Isso que é importante. A mensagem é perfeita. O povo que segue essa mensagem, nem sempre, quase nunca, né? Mas são pessoas, muitas delas que estão buscando, estão procurando Jesus, e a gente sempre diz assim, né? Olhe para Jesus, não olhe para os seres humanos. Seres humanos podem nos ajudar na caminhada, podem até servir de motivação, mas não são eles o modelo. Se algum dia um ser humano que você admira aqui na igreja cair, errar, isso não torna a mensagem inválida, não muda nada, né? É triste, mas não muda. Então, olhem sempre para Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão, certo? E deixem com Ele o manejar a foice. Ele é que vai fazer isso, não a gente, tá bom? Façamos a nossa parte, continuemos marchando, né? E ajudando no que pudermos ajudar. E pertencendo ao redil de Jesus, né? O redil é o curral ali onde estão as ovelhinhas, né? Existem 3 instâncias do juízo de Deus que a gente precisa saber e ter isso em mente, né? Primeira parte, a primeira instância é durante a mediação de Jesus, nosso advogado. 1 João 2,1 é um texto tão bonito que diz que nós temos um advogado no céu. João diz assim, ó, filhinhos, é Deus falando por meio de João, né? Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, pecardes, temos um advogado no céu, Jesus. Então, enquanto o juízo está em processo, nós temos um advogado. Ele acumula 2 funções, Jesus, né? Ele é o juiz e advogado ao mesmo tempo. E se ele é nosso advogado e nosso juiz, ele está tremendamente interessado em fazer o quê? O que o advogado faz? Defende. Se ele é o juiz e advogado, ele quer o quê? Defender você. Ele quer salvar você. Não quer condenar. Só vai ser condenado quem realmente não quiser ser salvo. Lembre-se disso, né? Quem rejeitar completamente tudo que Jesus está fazendo e fez. Então, há uma etapa prévia à volta de Jesus, enquanto ele intercede, enquanto a conduta também do povo de Deus ela é investigada. É o julgamento, né? É o que a gente chama de juízo pré-advento, ou investigativo. Mas por que chama assim? Simples, porque os casos estão sendo investigados. Simples, porque ele acontece antes de Jesus voltar. E por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, quando voltar, trará o galardão. Já leram isso? O que é galardão mesmo? Recompensa. Se ele vem trazer a recompensa, ou seja, vida eterna para os salvos e morte eterna, claro que após o milênio, mas morte eterna para os perdidos, vocês acham que o juízo acontece depois da volta de Jesus ou antes dela? Se a recompensa vem com a volta de Jesus. O que vocês me dizem? Antes, né? Não teria sentido haver um julgamento posterior, uma investigação posterior, sendo que os casos já estão decididos quando Jesus volta. Percebeu? Então é isso que a gente chama simplesmente de juízo pré-advento, porque acontece antes do advento, antes da volta de Jesus. Ou também juízo investigativo, porque, repito, é a investigação dos casos no tribunal de Deus. Ok? Tem a fase 2, né? Quando se fecha a porta da graça e o Senhor vem para ceifar a messe da terra, seu povo redimido. É a foice, né? Aí ele vem para colher a messe, buscar o seu rebanho, buscar seus filhos. Aí inicia a segunda fase, que já não é mais de investigação, né? Depois vamos ver mais uns detalhezinhos sobre isso aí. E, finalmente, as uvas, como Apocalipse 14, 17 a 20 nos dizem ali, os versos, as uvas são lançadas no lagar, lagar é onde pisavam. É aquele jeito de fazer uva como antigamente se fazia, né?
tira a botina e vai lá pisar. E depois você bebe o suco. Esse esmagar das uvas, ali no Apocalipse, é representado, simboliza a morte dos ímpios, né? O esmagar desses ímpios, né? Incluindo Satanás e seus anjos. Então, as uvas são lançadas no lagar da cólera de Deus, que ocorrerá com a destruição dos ímpios após o milênio. Lembra desse estudo? Já estudamos sobre os 1000 anos do Apocalipse, né? Bem, quando chegaria a hora do juízo? Aí não vou responder hoje, tá? Não dá tempo. Aguarde o próximo estudo. Será que já começou? Será que está quase acabando? O que dizer sobre isso? Aguarde, né? As cenas dos próximos capítulos. Tá? Então dá um recado para os irmãos aqui. Eu peço que ninguém falte, se esforce para vir no próximo e convide, né, os que não vieram, porque depois do próximo estudo, a gente vai sair de férias, né? Vai viajar e tal, vai ficar 3 semanas sem. Não percam o próximo estudo por 2 motivos. O tema é muito importante. E segundo, vai ser a nossa despedida antes das férias. Aí ficam aí 3 semanas, né? E a gente retoma depois. Não vai acabar, não se preocupe, né? Mas façam planos aí. Vai ser daqui a 15 dias, certinho, daqui a 15 dias. E depois, aí vai ter o intervalo das férias aí, tá bom? Então aguarde o próximo estudo, não perca e a gente conversa mais sobre isso lá, quando chegar lá, né? Que evidência bíblica nos permite entender que esses pecados perdoados ficavam registrados no santuário e o contaminavam? Lembra que eu falei? O sangue era levado para dentro do santuário e aí, simbolicamente, contaminava o santuário, ficavam registrados no santuário, contaminando o santuário. Nós temos evidência bíblica em Jeremias 17:1, que diz assim: o pecado de Judá está escrito nas pontas dos seus altares. Está vendo? Não era só o sangue que ficava ali manchando a ponta do altar. O pecado de Judá ficava manchando o altar. Percebeu? Então, era isso que acontecia, né? E por isso era necessária uma purificação do santuário anualmente. Era o ano litúrgico deles, né? A escritora Ellen White diz que quando o sacerdote aspergia o sangue simbolicamente, o pecado era transferido para o santuário, maculando-o. Isso nos ajuda a entender por que o Apocalipse e outros livros bíblicos mencionam livros de registro no céu. Depois do acúmulo dos pecados dos penitentes durante 1 ano, o que se fazia no dia da expiação? Vocês estão vendo que eu estou lendo vários textos na tela, né? Porque para a gente ganhar tempo. Depois vocês vão conferir tudo isso aí, podem reassistir e anotar os textos, tá bom? Vamos ler aqui Levítico 16, 29 a 34. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, ou tabernáculo, né? E pelo altar. Também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação, para fazer expiação 1 vez por ano pelos filhos de Israel. É aquilo que eu já havia comentado e aqui confirmando com o texto, né? 1 vez por ano era feita essa purificação do santuário para eliminar de vez todos os registros de pecado. Olha aí o símbolo do juízo final, né? Bem interessante isso aí. Levítico 16, 1 a 28, descreve as cerimônias que se realizavam no dia da purificação do santuário. A purificação era realizada com o sangue do bode para o Senhor, símbolo do sangue de Jesus. Então havia outro bode? Sim, já vou explicar isso para vocês também, tá bom? Que sentença recaía sobre aqueles que nesse dia não estavam com a vida acertada com Deus? Ou seja, no dia do juízo do Yom Kippur, eu não estava nem aí para me arrepender, não estava nem aí para Deus. Se eu fosse um judeu, naquele tempo, o que aconteceria comigo? Olha o que diz ali Levítico 23, 27 a 29. Porque toda alma, ou seja, toda pessoa, você já sabe disso, né? Já estudamos sobre a morte na Bíblia. E sobre a vida. Alma, essa palavra pode ser bem traduzida como pessoa, ser humano, ser vivente, né? Então, toda alma, se fosse fantasma, seria estranho, né? Todo fantasma que nesse dia não se afligir, será eliminado do seu povo. Não faz sentido, né? Toda alma, toda pessoa, todo judeu que não se afligisse, não ficasse contrito nesse dia, seria eliminado do povo. Não podia mais participar do povo de Deus. O que Deus pode fazer mais por alguém que não quer saber da salvação? Né? Deus respeita a liberdade de cada um. E no dia final também, né, no verdadeiro juízo,
Quem não tiver se arrependido e recusar o plano de Deus, o que Deus pode fazer mais para essa pessoa? Também não vai fazer parte do povo de Deus na eternidade, no céu. E terá feito sua escolha conscientemente, porque todos saberão, né? Não é o que diz a Bíblia, como um dos últimos sinais da volta de Jesus, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Quem se perder, meus queridos, tenham certeza, terá feito isso conscientemente, porque Deus, ele tomou todas as providências. E a gente não sabe o que acontece na vida de cada um, né? Quantas vezes o Espírito Santo toca o coração, impressiona a mente, tenta dirigir a pessoa por outro caminho. Alguns aceitam, graças a Deus, e mudam, e se convertem. Outros, infelizmente, vão rejeitando, e chega um momento que o pecado contra o Espírito Santo é cometido. Mas que pecado é esse? A gente pode ver isso um outro dia também. É um assunto bem importante, né? O que é o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo? Será que tem algum pecado que Deus não perdoa? Como entender isso? Pode ser um tema também para o futuro aí, né? Portanto, era o encerramento do ciclo religioso anual, símbolo do fim dos tempos. Ok? Que declaração no Novo Testamento demonstra que essa cerimônia era símbolo de um juízo investigativo que haveria de realizar-se no céu? Olha o que diz esse texto aqui, ó, lá de Hebreus 9, 23 a 28. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo aparecerá segunda vez. Percebeu? Aliás, é um texto que também sepulta, né, a ideia de reencarnação. Porque o que diz ali? Aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só. E depois vem o quê? O juízo. Não morre, reencarna, morre. É uma vez, né? E depois teremos que enfrentar o juízo de Deus. Muito bem. Primeira fase do juízo, aquilo que chamamos de investigativo ou pré-advento, antes da segunda vinda de Cristo. O que se realizaria no céu justamente antes de Jesus voltar. Olha que interessante, dando um salto agora para Daniel. Nós já estudamos alguma coisa sobre esse livro, né? Em Daniel 7, Daniel vê ali animais que representam reinos. Ele vê também um chifre pequeno que representa um poder religioso que mudou os tempos e a lei. Eu estou resumindo bem essa questão, né? Mas chega um momento em que, antes do fim da profecia, que culmina com a volta de Jesus, Daniel olha para o céu e vê uma cena. E é dito que ele viu tronos postos ali, e o ancião de dias, Deus, se assentou. Assentou-se o juízo e se abriram os livros. É muito interessante quando você estuda Daniel 7, 8, 2 também, né? Você percebe os paralelos que há entre essas profecias, essas visões, esses sonhos proféticos. Você vê que todos culminam com a volta de Jesus. E no capítulo 7, antes da volta de Jesus, Daniel vê o juízo de Deus. Mais uma evidência de que o juízo é pré-advento. Ele acontece antes do fim, antes da volta de Jesus. Por quê? Repito, porque quando Jesus vem, ele já traz a recompensa. Então já foi feito um juízo, certo? Vamos lá. Fase investigativa do juízo, que diz respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra, Abel, portanto, primeiro morto, né? Abel. E até os que estiverem vivos pouco antes da volta de Jesus. Serão julgadas as boas e más ações, como diz Eclesiastes 12, verso 14. Qual é a base desse julgamento? Sempre que há um julgamento, há algum código, né? Uma lei que foi quebrada, transgredida. Não é novidade a gente saber que, como diz Tiago 2,12, é a lei da liberdade. Que lei é essa? O próprio Tiago fala de alguns mandamentos lá, não matarás, não furtarás. 10 mandamentos. Eles são o critério para o juízo. Então, ali está, ninguém é salvo por guardar a lei, já sabemos disso, somos salvos pela graça. Mas a lei mostra quando há pecado, quando há transgressão. Então, o código civil, digamos assim, né, que vai servir de base para o juízo de Deus, é a lei que ele mesmo estabeleceu. De acordo com os registros dos livros do céu, Apocalipse 21, 12, o acusador nesse julgamento é Satanás, é o promotor, né? E o advogado juiz é Jesus. E nós somos o réu. Então, é um juízo, é um julgamento, simplesmente, simples assim, né? Há um código, há um acusador, há um advogado, que é o juiz, e há
aqueles que estão sendo acusados. Em última instância, se nós prestarmos bem atenção, o primeiro acusado de todos foi Deus. Não é verdade? Lúcifer acusou Deus de injusto. Então, esse juízo também servirá para deixar claro para o universo que Deus é justo. E que o seu governo é justo também, né? Então esse juízo é muito mais amplo e profundo do que a gente possa imaginar. Não é só para julgar os seres humanos que pecaram, que caíram. De certa forma, o próprio Deus está sendo julgado pelos seres criados. E no fim das contas, todos vão reconhecer que Deus é justo. Então é um processo necessário nesse universo que, infelizmente, contemplou o surgimento do pecado, né? O juízo ocorre no céu, Daniel 7,13. Na época em que o profeta está impressionado com a obra do anticristo na terra, Daniel 7, 8 a 12. Essa é a localização cronológica do juízo. Antes da volta de Jesus, durante a atuação do anticristo. E no próximo estudo veremos a data. Opa, dá para saber disso? Dá. Vai ser surpreendente. Nós vamos ver a data em que o juízo, o Yom Kippur celestial começou. E aí vocês vão saber se falta muito ou não. Vão ter uma ideia, né? Se falta muito ou não para o fim desse juízo. Tem a segunda fase, que é durante o milênio. E aí, quem são julgados nessa fase? Apocalipse 20, 4 a 7, 11, 12 e 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse então foi lançado, ou será lançado para dentro do lago de fogo. Nós temos na Bíblia evidências, né, de que o povo de Deus terá acesso a essa fase do juízo. Não é mais para determinar nenhum caso, porque os casos já foram determinados. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, embora esteja morto na terra, vai receber a sua recompensa final, que é a morte eterna. Mas é uma fase que a gente chama de comprovação, que será também útil. Digamos que vocês chegam ao céu e não me encontrem lá. Talvez alguém possa pensar, mas pastor Michel só não está aqui por quê? O que aconteceu? Eu sempre brinco falando, eu brinco, né? Estou brincando. E aí vocês vão lá, têm acesso ao meu registro, né? E está ali assim, Michelson batia na esposa. Michelson era mentiroso. Ele trapaceava nos negócios, né? Puxa, que pena, mas está aqui, né? Esse é o motivo pelo qual não está aqui. Dizem que nós teremos 3 surpresas quando chegarmos no céu, né? A primeira é, eu estou aqui, que eu não mereço estar aqui, mas eu estou aqui, pelo sangue de Cristo. A outra é, você está aqui. Eu até sempre lembro, né? Imagina Isaías encontrar Manassés no céu. Porque Manassés era terrível, o rei. Mandou matar, serrar Isaías ao meio, como dizem, né? E aí Isaías morreu sem saber do resto da história. Manassés se converteu. Que surpresa, hein? Saulo contemplando Estevão sendo apedrejado. Estevão morreu, não soube do resto da história. Aí chega no céu, Estevão encontra Paulo. Você está aqui? Tem uma longa história para te contar. E a outra é, por que aquela não está aqui? Parecia tão santo, percebeu? O juízo de comprovação, 1000 anos, para tudo ficar claro. Os porquês da vida, coisas que a gente não entende aqui na terra e não vai entender enquanto estivermos aqui. Lá serão esclarecidas. Por isso chama fase do juízo de comprovação, Deus é tão humilde, né? Deus é o Criador, podia falar assim, ó, quer saber? Eu julguei, está julgado. Eu decidi, está decidido. Eu sou onisciente, você é? Não é, né? Então, eu decidi. Mas Deus fala assim, ó, eu sei de tudo. E eu mandei registrar para vocês também saberem. Então, os livros de registro que os anjos relatores escrevem, não sei se é livro, se é um sistema, sei lá, binário. A Bíblia fala de registro, né? Um dia nós saberemos qual é a tecnologia. O sistema de registro está aqui para o nosso bem, para o bem dos anjos, dos seres não oniscientes. Deus é tão humilde que Ele se coloca à disposição. Coloca tudo às claras, não é incrível isso? Esse é o nosso Deus. E aí, chega a terceira fase. Eu quero que você abra a Bíblia agora em Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Levítico 16. A terceira fase é no fim do milênio.
como era ilustrada no serviço do dia da expiação a erradicação final do pecado. Olha que incrível. O ritual do santuário mostrava até o fim da história do pecado, ou seja, o fim do milênio. Olha como era, cobria uma época assim, bem larga, né? O ritual do santuário. Levítico 16, encontraram? Todos acharam? Gênesis, Êxodo, Levítico 16, Débora, vai ler agora? Verso 10, depois versos 20 a 22. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo, porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Prestar atenção nos detalhes do que acontecia nesse dia, no Yom Kippur, o dia da expiação. Nesse dia, eram separados 2 bodes e lançavam sortes sobre eles, para saber qual seria qual. O bode que seria escolhido para o Senhor, ele seria sacrificado, o sangue seria derramado, e como diz lá em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então esse bode para o Senhor representava quem? Jesus, que teve o seu sangue derramado. O outro bode, cujo nome era Azazel, e esse nome já dá uma pista para a gente, porque na cultura hebraica esse nome representa um demônio. Olha que interessante. Azazel era nome de um demônio. Esse bode não era sacrificado, alguém ia lá e confessava, né, o sacerdote confessava os pecados do povo todo sobre a cabeça desse bode, e uma pessoa designada para isso levava esse bode para o deserto e soltava lá. Ele não ia morrer com o sangue derramado, ia morrer lá no deserto. Essa pessoa que levava o bode para o deserto, quando voltava, tinha que tomar um banho completo, tinha que se descontaminar, ela se tornava impura pelo contato com aquele bode. Você acha que esse bode que ia para o deserto podia representar Jesus? Número 1, não tinha o sangue derramado. Número 2, o nome representa um demônio. Número 3, a pessoa que estava em contato com ele ficava imunda. Pode ser Jesus? De jeito nenhum. Quem será que esse bode representava? Note bem, não perdoava pecados, o sangue não é derramado, mas levava a culpa de todos os pecados. E morria no deserto. Quem será que esse bode representava? O bode para o Senhor já tinha morrido, já tinha perdoado o povo. Não havia mais salvação, agora não era mais necessário isso, porque todos estavam perdoados. Quem era esse bode do deserto? Pode falar. Satanás. Heresia é dizer que pudesse ser Jesus. Percebeu? Seria terrível comparar esse bode com Jesus, né? O Azazel. Satanás. Quem é o primeiro culpado pelos pecados da humanidade? Quem levou as pessoas ao pecado? Quem tenta as pessoas ao pecado? Por isso que leva sobre si os pecados de todos. Quem ficará no deserto por 1000 anos, na terra sem forma e vazia, né? Digamos assim, numa prisão circunstancial por 1000 anos, numa terra desolada? Quem? Satanás. E depois morrerá. Então, aqui no dia da expiação, nós temos a representação do fim do milênio, né? Quando o próprio Satanás será destruído, será morto. Não para salvar ninguém, mas porque ele foi o causador primeiro e último de todos os pecados. Ficou claro para vocês? Esse era o ritual do dia da expiação. Sim. Uhum.
o verdadeiro culpado, né? O verdadeiro culpado por todos os pecados. Está claro até aqui para vocês o significado desse ritual? Muito bem. Como o Apocalipse descreve a maneira como se cumprirá a última parte do juízo profetizado no simbolismo do santuário. Aí nós temos Apocalipse 14, 17 a 20 e 20, 11 a 15. Né? A promessa é que o mal não se levantará novamente. Lá em Naum 1:9 e Apocalipse 21, 1 a 6, né? Tudo se fez novo, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas passaram. E Naum promete, o mal não se levantará segunda vez. Porque quem vai ser louco agora de pensar que valeria a pena viver, como Satanás propôs, né? Um governo contrário a Deus, o Criador. A história do pecado deixou muito clara, né? A história da redenção deixou muito claro que Deus é justo. Então haverá paz para sempre, justiça eterna, e nunca mais haverá o mal novamente. Próximo estudo, a hora do juízo. Quando começou esse juízo? Veja que eu usei o verbo no passado, hein? Quando começou esse juízo? São 3 fases, uma antes da volta de Jesus, uma no milênio e uma no fim do milênio, que é quando a sentença vai ser decretada. Lago de fogo, destruição para os ímpios e Satanás, né? Então, a fase anterior à volta de Jesus, quando começou? E qual tem que ser a nossa atitude se descobrirmos que já começou? Como é que ficavam os judeus lá no dia da expiação? Coração aflito, contrito, no sentido de você estar buscando o perdão de Deus, preocupado com a sua salvação, não vivendo de forma assim despreocupada, como se nunca houvesse amanhã, né? É estar preparado, ter certeza que o sangue do Cordeiro lavou a sua vida, perdoou os seus pecados e você está no caminho certo. Tá bem? É isso que temos para hoje. Espero que todos aqui tenham o desejo de andar com Jesus, o Cordeiro de Deus, e, se cometemos algum pecado, correr para os braços de Jesus, o nosso Cordeiro, para que Ele nos perdoe, nos limpe e nos purifique. Temos uns minutinhos ainda antes da oração e do nosso lanche. Alguém teria alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Aí eu vou passar o microfone para que os amigos da internet possam também ouvir você. Mais algum comentário? Irmão aqui? Não, tem que ser, porque senão os irmãos não ouvem lá na internet, né? Eu queria saber, eu sei, mas por que 12 pães a mãos lá no templo, né, no santuário? Por que 12? Essa é fácil, né? 12 tribos. E note que depois nós temos 12 apóstolos também, né? O 12 é um número assim muito especial, mas no caso do santuário, 12 pães os pães da proposição, né, que representam Jesus, disponível para as 12 tribos, ou seja, para a totalidade de Israel, né? E eram trocados assim com certa frequência, né, para que sempre tivesse um pão ali fresquinho, né, no santuário. Mais alguém? Algum comentário, alguma pergunta? Quer falar alguma coisa, senhora Borges? Tá bom, então, eu creio que ficou bem claro, né? Espero que sim. Depois, se vocês quiserem recapitular, tem a gravação, que será disponibilizada no nosso grupo, né? E louvado seja Deus, né? Por mais esse estudo, por mais esse entendimento da palavra e por sabermos que o Cordeiro de Deus nos ama e está disponível à distância de uma oração. Vamos orar então? Em pé? Eu já vou orar pelos alimentos, né? Como a gente sempre faz, para que depois, então, possamos ir para a nossa área social ali e termos nossos momentos de confraternização. Quem quiser tomar um atalho, pode passar por essa portinha. Quem quiser dar a volta lá, também fica à vontade. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo da Tua Palavra, por entendermos que existe salvação, existe o Cordeiro está com seus braços abertos para oferecer perdão e restauração àqueles que correm até Ele. Obrigado porque ao estudarmos o ritual do santuário entendemos a gravidade do pecado, mas a provisão que foi feita para os pecadores por meio do Cordeiro, do sacerdote, do sangue do santuário. Bom Deus, entendemos que há um juízo em processo e que precisamos ter a certeza da salvação. Precisamos
agarrar com todas as forças a provisão que nos foi conferida pelo sangue de Cristo. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, que Tu nos purifiques e nos torne justos pelo sangue do Cordeiro, a fim de que quando Jesus voltar possamos subir com Ele, com nossos queridos salvos, para nunca mais nos separarmos. Dá-nos a Tua paz, abençoa também os alimentos dos quais participaremos agora. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite e vamos ali então para o nosso bate-papo e participar dos alimentos. Pode deixar então a namorada no banco, né? A Bíblia, a gente recolhe e no próximo estudo a gente usa de novo e no final você vai ter então a sua Bíblia. Alguns já têm, né? Já participaram da fase 1, então já estão casados. Os outros estão namorando a Bíblia ainda, tá bom? Um abraço, fique com Deus.